Será que você já pensou em levar a sua vida financeira e a sua relação com o seu dinheiro para dentro de uma sessão de terapia? Será que você já considerou olhar a sua vida financeira de um ponto de vista mais interior, para avaliar, analisar, elaborar essa relação e integrar partes dela na sua consciência para liberar o seu dinheiro, para liberar você para tomar decisões mais coerentes com a sua vida? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro do Divã. E aqui nós refletimos sobre os espaços em que o dinheiro influencia a nossa vida, seja no relacionamento com o trabalho, relacionamento a dois, relacionamento familiar ou até como o dinheiro influencia a nossa relação conosco, sempre tentando fazer com que o dinheiro faça uma costura, mostrando como ele influencia o nosso mundo interior e o nosso mundo interior influencia a nossa vida financeira. A sessão de hoje eu vou trazer algo que é um aprendizado pessoal, que mudou bastante a forma como eu lido com os meus sintomas financeiros. Sara, você ainda tem sintomas financeiros até hoje? Sim, mas como eu alterei, eu reposicionei a forma como eu lido com eles. Hoje eles não me paralisam mais, eles não me paralisam de medo, eles não paralisam a minha vida, eles não me impedem de continuar caminhando. Eu só aprendo com eles de uma forma diferente e eu os utilizo para trazer informações sobre mim e mudar, fazer transformações na minha vida de uma outra forma. Um dia eu aprendi que a vida inteira, todas as partes da vida estão sempre buscando o equilíbrio. E quando nós estamos dentro desse equilíbrio, nós chamamos ele de saúde. Saúde não é aquilo que vem e é estático, que é parado, mas saúde é um equilíbrio dinâmico dentro de um determinado range de homeostase, seja do seu corpo, da parte fisiológica, seja da sua parte mental e também para a sua saúde financeira. E sim, a sua vida financeira também tem uma homeostase, ela também tem uma tendência a buscar dentro de si um equilíbrio, e é isso que eu quero conversar e te ajudar a refletir um pouco mais hoje, para que você possa começar a entender os sintomas financeiros de um jeito mais facilitador e não paralisante da sua vida. Eu gosto bastante de fazer essas comparações de processos fisiológicos com os nossos processos emocionais e mentais. Parecem duas coisas diferentes porque nós estudamos, né, na ciência como se fossem diferentes, mas na verdade são duas faces de uma mesma moeda chamada vida. Então, o que funciona para um em termos de homeostase também funciona para o outro em termos de homeostase e saúde. Vamos tomar um exemplo: o corpo humano e sua temperatura basal. Nós temos uma necessidade para chamar de saúde, nós temos uma necessidade que, na média, a nossa temperatura corporal varia entre 35,5 e 36,5. Dentro desse range, nós chamamos de homeostase dinâmica. A temperatura do corpo varia entre esses dois ranges mais altos e mais baixos, e isso nós chamamos de saúde. Quando o corpo está diante num ambiente, em um ambiente que a temperatura do ambiente é maior do que 36,5, digamos que você vai para a praia e a temperatura está 40 graus, o corpo vai começar a ligar internamente o seu sistema de resfriamento próprio. Ele vai começar a criar alguns mecanismos internos, automáticos, involuntários e inconscientes, visando que você volte à homeostase interna para poder fazer a sua temperatura baixar, em vez de você aumentar a temperatura para 40 graus, como está do lado de fora, na praia, por exemplo. O corpo sabe que se você chegar numa temperatura maior do que 36,5, 37, 37,5, 38 já começa a ficar muito perigoso, 39 é muito, muito mais perigoso. E uma temperatura fisiológica corporal de 40 graus é impossível de se manter a vida.
Dentro de nós aconteceriam outros processos que impossibilitariam a nossa vida se o nosso corpo chegasse a uma temperatura de 40 graus por muito tempo. Ao mesmo tempo, se você, por exemplo, for para um lugar mais frio, se você for para a Patagônia, para alguns lugares aqui no sul do país, no meio do inverno, que essa temperatura fosse menor do que 35,5, o seu corpo começaria também a ligar a seu sistema interno de aquecimento. Você não poderia baixar a temperatura menos do que um determinado grau, porque baixar, fazer uma hipotermia, poderia colocar a sua vida em risco. Então, fora do range, nós temos no range de 36,5 a 35,5, nós temos a hipertermia e a hipotermia, e todas as vezes em que o ambiente do lado de fora nos apresenta temperaturas diferentes da nossa saúde, daquilo que é necessário, o corpo tem o seu sistema interno de regulagem para manter a sua temperatura dentro do range. Você não precisa pensar sobre isso, você não precisa decidir sobre isso, isso é decidido por você. E é essa a beleza da vida e do corpo. Tem certos processos que nós vivemos que não são decididos por nós, são decididos pela natureza. Nós não precisamos ficar o tempo todo pensando qual é a temperatura que a gente precisa se adequar, porque inconscientemente nós já temos processos que tomam essa decisão e nos mantêm num range de saúde. Da mesma forma, a nossa saúde financeira também precisa caminhar. E essa saúde financeira também depende internamente da minha saúde mental. Ter uma saúde mental e uma saúde financeira dentro de um determinado range é imprescindível para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos uma vida que prospera e que se mantém estável ao longo do tempo e nos possibilita viver de uma forma agradável, de uma forma saudável e longeva. Quanto mais saúde física, mais longevos nós somos. Quanto maior é a nossa saúde mental, mais longevos nós somos, e a nossa saúde financeira também nos torna mais longevos na vida. E esse range de saúde mental e de saúde financeira, eles têm uma relação muito próxima com os picos e os vales que vivemos. Dentro da nossa saúde financeira, nós temos um pico e nós temos um vale que são saudáveis e que são zonas de desafio que nós conseguimos viver de uma forma saudável. Sabemos sobre uma zona de pobreza que nós não podemos passar para ela, porque quando nós passamos para essa zona de pobreza, ela interfere muito na nossa saúde mental. E também quando a gente tem uma vida em que a vida financeira é muito maior do que aquilo que a gente efetivamente dá conta internamente, emocionalmente de lidar, também é algo que nos prejudica. Nos prejudica de formas diferentes, mas nos prejudica. Então, é muito importante, e é claro que, pelo menos no quesito saúde financeira, a gente tem uma linha daqui de baixo. A linha de cima significa que eu vou ter dinheiro para estar de bem com a minha autoestima, ter uma autorrealização, ter sucesso, ter uma vida, ter várias partes da minha vida sendo nutridas e prosperando aos poucos aqui de acordo com aquilo que eu vou recebendo financeiramente. E a sua saúde mental, ela também tem um range que é considerado ótimo de homeostase. É aquele espaço em que você nem tem problema de mais e nem tem problema de menos. Sara, existe problema de menos? Existe. A nossa psique, ela precisa de um range de atuação, de tensão interna que nos dê a possibilidade de nós estarmos sempre crescendo, evoluindo e amadurecendo psicologicamente.
Então, para cada pessoa, esse range precisa ser determinado. Mas aí, Sara, você me falou que esse foi a sua grande descoberta. Mas foi só isso? Não. Agora, voltando de novo para o corpo. A gente tem uma temperatura basal, que é a temperatura em equilíbrio, que nos indica um estado de saúde, porque ela está em homeostase e ela oscila, e quando ela passa de um pouco mais, o corpo vai regulando um pouco mais, um pouco menos, o corpo vai regulando aos poucos a temperatura para manter ali no range. Mas digamos que você acaba tendo um desafio interior. Se você tem a visita de um antígeno no seu corpo, de um micro-organismo que é estranho à própria microbiota do corpo. E que o seu corpo começa a elevar um pouco a temperatura para poder eliminar aquela microbiota. A febre é um processo natural do corpo que visa defender o corpo de micro-organismos estranhos a ele, entendendo que se eu aumentar a temperatura, eu tenho mais chances desses micro-organismos serem eliminados, serem combatidos e eu poder voltar à temperatura basal novamente, porque esses micro-organismos vão ser retirados do meu corpo. A febre é um sintoma. O que nós fazemos? A gente toma antitérmico em vez de entender que a febre é apenas um mensageiro de que algo dentro de mim precisa ser visto, avaliado e precisa ser reparado. Algo em mim necessita de reparação e o próprio corpo está fazendo essa reparação. Quando a gente começa a ter febre, dentro de nós começa um mecanismo mental, não fisiológico, que a gente entende que todo sintoma, ao invés de ser um mensageiro de algo que em mim precisa ser reparado, precisa ser visto, precisa ser entendido, eu, na verdade, preciso eliminar o sintoma. Eu mato o mensageiro e não entendo a sua mensagem. A mesma coisa acontece com a nossa vida financeira. O que acontece conosco é que na nossa vida financeira nós temos sintomas financeiros. Quando nós saímos desse range ótimo e que promove a nossa saúde financeira. Quando nós saímos desse range, os sintomas começam a aparecer. O que é que eu chamo de sintomas financeiros? Ansiedade financeira, compras compulsivas, compras por impulso, medo de gastar dinheiro, medo de olhar a conta bancária e achar que amanhã você vai perder tudo, ir trabalhar com medo excessivo diário o tempo todo de ser demitido. Todos esses sintomas, eles vêm para nos indicar que algo dentro da nossa vida financeira, dentro dessa saúde, precisa ser visto. Esses sintomas, eles não podem ser eliminados, eles são mensageiros. Mas o que é que eu acabo recebendo em consultório? As pessoas chegam até mim, oi, tudo bem? Você, a Sara, você trabalha com questões financeiras, mentais, né, da saúde mental, finanças, etc. Sim, eu trabalho. Me fala o que você deseja. Vamos conversar sobre isso. E a pessoa do outro lado começa, eu tenho esse comportamento, esse sintoma. E o que eu desejo? Eliminar ele por completo. E eu digo para ela, então, eliminar um sintoma financeiro, eu não sei se é possível. Mas é possível nós entendermos o sintoma como o mensageiro de algo, para saber e entender a sua mensagem e aí sim atacar, olhar, refletir, analisar aquilo que está realmente impactando por você, impactando você por dentro.
Normalmente as pessoas ficam um pouco confusas, assim, como assim? A minha ansiedade financeira é um sintoma e ela não pode ser eliminada. Não existe um lugar que eu chego e que vai ser problema zero sobre dinheiro? Ai, gente, eu queria muito poder dizer para você que um dia a gente vai chegar num ponto em que nós vamos dizer: eu não tenho nenhum problema financeiro, eu não tenho nenhum sintoma financeiro, a minha vida financeira não tem nada para ser olhada. E isso, infelizmente, não vai acontecer. Isso porque, como nós temos um equilíbrio dinâmico e a nossa vida, a nossa saúde financeira e a nossa saúde mental vivem nesse equilíbrio, como o nosso corpo, eles também são, como o nosso corpo, influenciados por agentes externos a nós, que chegam até nós, bagunçam a nossa homeostase e que precisam ser vistos para que o corpo, a mente e a sua saúde financeira voltem para um estado de equilíbrio. Estado de equilíbrio e homeostase, essa foi uma das minhas maiores descobertas enquanto pessoa e mudou a minha forma de lidar com o dinheiro, que é a vida, ela não me prometeu uma parte dessa vida sem problemas. A vida precisa de um range em que eu subo e tenho um desafio, e eu desço, tenho um descanso, e eu subo, tenho um desafio, e eu desço, tenho um descanso, para que eu possa expandir a minha consciência, eu possa expandir a minha saúde, aquilo que eu dou conta, aquilo que eu não dou conta. É como se as pessoas precisassem, estivessem sempre me pedindo um estado em que vai chegar o dia em que financeiramente essas pessoas não vão sentir mais nada em relação a dinheiro, nenhuma mini preocupação, nenhum mini desafio, não vão mais sentir que precisam cuidar, quase como se fosse um estado de quando eu tiver uma preocupação zero com o dinheiro. E a vida, ela não pode acontecer nesse lugar da preocupação zero. A preocupação zero, seja com a saúde, seja com o dinheiro, seja com a sua saúde mental, esse é um lugar que não existe de uma forma concreta e nem sutil e nem abstrata. Não existe esse espaço em que não haverão mais sintomas nenhum, nem de saúde física, nem de saúde mental, nem de saúde financeira. E quando eu falo isso para as pessoas, é como se eu estivesse jogando um balde de água fria, cheio de gelo, vindo direto do Polo Norte na cabeça delas. Elas se sentem frustradas, elas sentem como se o sonho delas estivesse sendo aguado. Algumas delas até, tipo, tentam argumentar comigo e eu digo: me conta um momento da sua vida em que você teve zero problemas. Ah, eu não tive. Porque a própria vida precisa, a alma e o corpo precisa dessa tensão entre altos e baixos, não entre altos muito altos e baixos muito baixos, porque é aqui que mora o nosso desequilíbrio, quando a gente tem uma temperatura muito mais alta e uma temperatura de corpo muito mais baixa, nós temos um problema. O nosso corpo está desequilibrado. Se você começa a conversar comigo e você começa a ter uma temperatura corporal baixa, a sua temperatura baixa abaixo de 35,5, você tem que ir procurar entender o que dentro de você está causando isso. Que mensagem essa temperatura está trazendo? Porque se você sai do range, você sai da saúde. Mas a saúde também não significa, por exemplo, uma ausência de problemas. O corpo está o tempo todo lidando com todas as informações que o ambiente está dando para ele, todos os inputs, todos os gatilhos que o ambiente está dando. E quanto mais ele vai lidando com esses gatilhos, mais resiliência você vai tendo. E essa mesma linha de raciocínio também funciona para a sua saúde financeira. Quando você pensa que você tem um range específico de vida financeira para lidar, que você não pode ir muito acima e nem muito abaixo,
Entendendo que, por exemplo, você pode perceber que muito acima e muito abaixo podem ter como grau de comparação o seu salário. Se você tem um salário de R$ 100, você não pode ir muito para cima e gastar R$ 500 no mês. Caso contrário, nos próximos muitos meses você vai ficar muito para baixo. E esse desequilíbrio, ele não leva você a uma saudabilidade financeira. A vida nos coloca sempre em desafios. E esses desafios de talvez aumentar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, sair um pouquinho só do range, faz com que você crie resiliência às intempéries, aos desafios e aos gatilhos, às informações que chegam do ambiente até você. É por isso que entender uma vida sem problemas financeiros é impossível. Eu vou repetir. Entender, desejar, criar, achar que existe uma vida financeira sem problemas é impossível. O que eu vou sempre te convidar, porque foi o que eu fui convidada e hoje realmente é a forma como eu vivo e eu entendo isso como sendo uma forma mais facilitadora tanto da minha saúde mental como da minha saúde financeira, que é ir um pouquinho menos. Se eu vou para cima, se eu tenho um salário de 100 e eu vou um pouco para cima, deixa eu ir só até 105, porque no próximo mês, em vez de ficar em 100, talvez eu vá para 95 e eu consiga me equilibrar. Mas é só um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, inclusive para poder criar resiliência e uma forma de você lidar com o seu dinheiro e aprender a lidar com ele, lidando com as frustrações que esse dinheiro traz. Lidando com as frustrações que a nossa vida financeira nos traz e sem mexer na nossa saúde mental. Porque o coisinha para mexer na nossa saúde mental é o dinheiro. A vida financeira das pessoas é a causa número 1 de ansiedade que essas pessoas têm. A maior parte das pessoas, já foi feita pesquisa pelo Serasa, já foi feita pesquisas por outras instituições fora do Brasil. A maior causa de ansiedade nas pessoas é dinheiro. A primeira causa de divórcios entre casais não é infidelidade conjugal, é infidelidade financeira ou questões financeiras. O dinheiro ele tem uma costura muito grande na nossa saúde mental. Nós damos pouca importância para como esse dinheiro interfere, mas porque nós estamos vivendo com esse dinheiro fora de um range saudável para nós. Ele está desequilibrado e ele está trazendo sintomas que nos são mensageiros que nos dizem assim: então, vamos repensar isso aqui? Vamos entender daquele jeito? Vamos olhar para esse comportamento? Vamos entender que não existe um lugar, um dia, um estado mental, um momento em que você diga: ufa, eu não tenho questão nenhum sobre dinheiro para lidar. Talvez você possa trocar o nome problema financeiro por desafios financeiros. Quer dizer, existem problemas quando você passa muito do range do que é aceitável, mas existem desafios financeiros que às vezes você pode passar. Então, é importante que você comece a entender e a perceber como a sua vida financeira, ela também tem um range de homeostase e que muitos dos sintomas financeiros que você tem, de ansiedade, medo de gastar, compras compulsivas, compras impulsivas, infidelidade financeira e etc, 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 esses sintomas financeiros, eles vêm como mensageiros de que você está fora do range ótimo, do range saudável que promove a sua vida com uma tensão entre pequenos altos e pequenos baixos e que facilitam a sua vida financeira. Eu não vou cansar de repetir.
Se você um dia acreditou, e eu sei que isso vai ser um balde de água fria em você, não existe uma vida financeira sem problemas. Não existe o momento em que você vai chegar e que você vai ter dinheiro suficiente para nunca mais ter nenhum problema. Quando nós chegamos em um espaço em que o corpo não tem mais nenhum desafio para si, e é por isso que muitas vezes nós fazemos exercícios para manter o corpo se desafiando, para manter o corpo em equilíbrio, para manter o corpo resistente e resiliente ao tempo, é quando, na verdade, todas as doenças, os grandes mensageiros da vida começam a aparecer. Algo em nós não está em equilíbrio, algo em nós saiu da curva de equilíbrio e está dizendo: opa, está na hora de voltar para o seu equilíbrio base, para o seu equilíbrio basal. Como forma de reflexão, comece a perceber como é que é a minha vida financeira nos seus picos e vales. Será que eu tenho altos muito altos financeiros e baixos muito baixos em que eu acho que eu não vou ter mais dinheiro nenhum a todo momento? Eu vivi isso por muitos anos, eu gastava muito mais do que o que eu tinha. Eu cheguei a ter um ano inteiro, contando os 12 meses de salário, mais o 13º, mais as férias, de dívidas na minha vida. Eu estava completamente fora de uma linha basal financeira saudável. Eu ganhava 1.000 e eu tinha 13 mil reais de dívida. Olha só, é claro que eu iria ter sintomas financeiros, é claro que eu iria ter ansiedade financeira. Hoje, quando esses sintomas aparecem, e é algo que eu quero te ajudar, né, te convidar a refletir, é quando os sintomas financeiros aparecem e eles começam a paralisar a sua vida, o que eles estão te dizendo sobre essa homeostase financeira, sobre sua saúde financeira, sobre como as suas emoções estão influenciando e colorindo a sua vida financeira. Essas duas partes da sua vida, elas andam juntinhas. As suas emoções e a sua vida financeira. Uma jogando uma bolinha para a outra o tempo todo. E é importante você entender como as suas emoções, e às vezes não é nem a saúde financeira e a ansiedade, os sintomas financeiros, às vezes não vêm por causa da sua saúde financeira. Eles estão vindo por causa da sua saúde mental, da forma como você se sente, da forma como o dinheiro se instalou e se acomoda no seu mundo interior e interfere nesse mundo interior. Então, talvez você também possa incluir nas suas reflexões um jeito de você entender como é que, mesmo estando dentro de um range saudável financeiro, você não gasta muito mais, nem muito menos, você tem investimentos, você não é uma pessoa que faz compras impulsivas, mas você sente ansiedade financeira todo tempo, você sente que o dinheiro está ali, mas ele pode sumir a qualquer momento. Como é que essas coisas e essas sensações internas de medo da vida, de instabilidade, de achar que amanhã eu não vou ter nada, como é que isso também influencia na sua saúde financeira? Bom, espero que essas reflexões possam te fazer voltar um pouquinho para dentro para entender como o seu dinheiro interfere no seu mundo interior. Seu mundo interior interfere na sua vida financeira. Nos vemos na próxima sessão e até breve. Tchau, tchau.